Bom, então estamos, mais uma vez reunidos em nome do Cristo para a gente poder estudar o seu Evangelho. Hoje, dando sequência ao tema do sermão profético, a grande tribulação de Jerusalém, que é a parte 2 desse sermão, começando os comentários espirituais. A gente vai ver mensagens dos espíritos trazendo a interpretação moral da passagem, que tem muito a ver com o que a gente está vivenciando nesses tempos de pandemia e também com as nossas tribulações internas, no sentido psicológico, que os espíritos também vão tocar muito. Isa e Mai estão conduzindo esse estudo e eu já passo a palavra para elas poderem então direcionar como vai ser o dia de hoje, tá bom? Meninas, câmbio. Olá, pessoal! Boa noite. Deixa eu abrir aqui a câmera. Peraí. Boa noite, gente. Boa noite. Então, Mai, você pode ir falando também, aí, se quiser. Como o João falou, né? É exatamente isso. Daí o sermão profético é extremamente atual e a gente vai dar continuidade numa das melhores partes, que é a nossa vivência. E esse primeiro momento, eu acho que, pra mim, na verdade, eu não vou falar por Mai, mas assim, pra mim, mas sabe que é um dos que eu mais gosto, principalmente essas falas de Emmanuel. Para os montes, essa questão da fuga. É muito bonita, então eu tô louca pra ver o que vocês vão falar. E esse estudo vai ser muito bom. Então, vamos falar, vamos começar. Parte 2. E vamos para a prece inicial. Mai, escolhe alguém. Israel, tu pode fazer, amigo? Se não puder, avisa. Posso fazer assim. Ai, perfeito. Vamos elevar nosso pensamento a Deus. Mestre Jesus, mestre amigo de todas as horas, que nos envolva, mestre amigo, através dos mentores espirituais e de sua presença, nessa noite de estudos, onde buscamos compreender e explanar o entendimento do seu Evangelho, que possamos entender um pouquinho mais de cada um de nós e entendermos as nossas responsabilidades dentro da criação e que, através dos textos do Evangelho, possamos tirar o espírito da letra e aplicarmos no nosso dia a dia aqueles que nos cercam. Envolva-nos, mestre amigo, todos que aqui estão nessa noite, para essa noite de estudos, e aqueles que, por algum motivo, não puderam aqui estar. Obrigado aos mentores espirituais, mais uma vez, que nos auxiliam e nos amparam. E tenhamos uma boa noite de estudos. Que assim seja. Então, vamos embora. Que assim seja. E grandes tribulações não poderíamos começar sem um grande pontapé. E hoje, como na semana passada, mas escolhemos uma fala de Dumbledore, porque Harry Potter é sabedoria e Dumbledore muito. Então tem essa fala aí, que é exatamente de que pode-se encontrar a felicidade mesmo nas horas mais sombrias, se a pessoa se lembrar de acender a luz. E tem muito a ver com essa passagem, tem muito a ver com a nossa perícope, tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, porque o sermão profético está falando de um tempo muito frio, de um tempo muito difícil. Jesus está dizendo assim, nunca vai haver um tempo mais difícil, né? Nem nunca haverá. E Dumbledore está dizendo aí que é possível encontrar alegria se lembrar de acender a luz. E Jesus está falando o que pra gente? Nessas passagens até que a gente colocou aí. Meio que advertências, né? Diretrizes de como a gente pode passar por esse período melhor. E lembra muito dessa fala desse homem aí que é Dumbledore.
Então, é isso. Se mais quiser falar, pode falar, irmão. Mas Não, acho senão que a tu não gente segue. simplificou. Acho que tu simplificou bem, Isa. Tribulações todos estamos passando, né? Mas vai muito da experiência de cada um e do querer e do esforço. Jesus nos convida a ir para os montes. Então, simbora. Passa. Quem é que está projetando, hein? Irmã, Eu tu já tá lá, mesma. viu? Vai. Sou eu. Tem duas. Tem eu duas vezes aqui. Então vamos para a perícope. Quem vai ler? Alexandre tá aí? Não. André, tu pode ler, amigo? A parte de Haroldo? Pra gente dar uma relembrada? Yes. Pronto. Lembrando, gente, que hoje a gente optou por estudar a primeira parte da perícope, tá? Que vai até o versículo 20. Aí tá divididinho, mas lê tudo, gordinho, pra gente lembrar, mas a gente vai focar mais nessa primeira, e aí o restante vai pra semana que vem. Beleza. Portanto, quando virdes a abominação devastadora, que foi falada através do profeta Daniel, estabelecida num lugar santo, quem estiver lendo, compreenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que estiver sobre o terraço, não desça para pegar as coisas de dentro de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para pegar sua veste. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Pois haverá nesse tempo grande provação, como não tem havido desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem encurtados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão encurtados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali, não creiam, pois serão levantados falsos cristos e falsos profetas, e darão grandes sinais e prodígios, de sorte a enganar, se possível, até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Deu para rememorar aí, né? Dar uma resgatada da passagem. Mas reiterando que mais falta nessa primeira parte, para na outra semana a gente ver a segunda. Então, vamos começar a primeira parte dos comentários espirituais. E o primeiro grupo, Paulo, Larissa e Israel, com Vinha de Luz. Tudo mundo essa semana, gente. A gente realmente selecionou isso aí. Tem um propósito. Vai aí, pessoal. Gente, lembrando que tínhamos conversado, né, para falar um pouquinho sobre o versículo, junto aí com o texto. Falem. Deixem aí o que está no coração de vocês, o que vocês pesquisaram sobre, o que é que mais toca, né, e vamos compartilhar. Vai, Israel. Então, só para a gente se situar, vamos dizer, no texto, a gente está com esse primeiro slide, a introdução, assim, dessa temática, apesar de ser uma passagem curta, que é o primeiro capítulo, com a sua importância dentro do Vinha de Luz, através de Emmanuel. Na verdade, o Cristo, ele, através dos seus prodígios, através dos seus milagres, ele vem apontando, vamos dizer assim, para que nós, né, e o povo escolhido da época, pudessem também estar fazendo essa leitura além, vamos dizer assim, das condições materiais que a gente vivencia ou vivenciava aquela sociedade daquele momento, das questões simplesmente materiais, né? Já capaz de ter um vislumbramento e uma leitura também desse ser imortal e desse ser transcendente que somos todos nós, né? Então, dentro desse sermão profético, eu achei interessante pontuar que
Deus, sendo a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, tudo que ele cria é perfeito. Então, sendo assim, nós somos, criados, nós somos criaturas perfeitas, né? Somos criaturas perfeitas, sim, por natureza. Então, por natureza, todos somos perfeitos e perfectíveis por condição. Então, Deus nos coloca em condição de perfectíveis para que a gente conquiste essa nossa evolução, essa nossa ascensão espiritual. E a lei que rege toda a sua criação é a lei que rege desde o princípio espiritual até a angelitude, até as esferas crísticas, né? Então, todos nós estamos aqui tentando nos burilar e nos desvendarmos, vamos dizer assim, dentro dessa importância ou dentro desse papel que a gente tem dentro da criação divina. E é interessante que a escatologia em si, ela vem trazendo ali nessa forma do sermão profético, né? Vamos lá então na introdução ali. Assim. Portanto, quando virdes a abominação devastadora, que foi falada através do profeta Daniel, estabelecida no lugar santo, quem estiver lendo, aprenda. Essa questão da escatologia em si, a gente vai ver também que tem uma característica, vamos dizer assim, dessa forma literária, que seria essa forma literária apocalíptica, né? Não que essas profecias estariam fadadas, vamos dizer assim, para acontecerem, mas é uma leitura, vamos dizer assim, de um futuro, se a gente não ir se descobrindo, vamos dizer assim, através da nossa vivência, esse ser maior que todos nós somos, né? Através das nossas experienciações, através das nossas reencarnações. Então, esse povo, vamos dizer assim, naquele momento, Daniel faz essa profecia ali que quando o lugar santo fosse profanado, né? E que essa sociedade já vinha profanando há tempo, não só o templo físico, né? Porque, na verdade, o homem, nesse primeiro momento desse entendimento do divino, ele tenta criar um templo, vamos dizer assim, para circunscrever a divindade, né? Até, vamos dizer assim, no entendimento maior, a gente ir entendendo esse ser divino como muito mais além do templo, né? Então, essa abominação devastadora ali, acredito sim que no texto ele traz relação mesmo com que via passar o templo, né? A destruição do templo em si. E também esse templo pode transcender também não só para o templo físico ali, que seria esse lugar do divino, o lugar criado pelo homem para a divindade em si, né? Como sendo o nosso corpo físico. E quantas vezes, através das nossas paixões, através dos nossos vícios, nós não profanamos o nosso templo, né? Nesse burlamento, nessa busca de evoluirmos, né? De entendermos o divino em si. E que essa profecia em si, não que ela seria, como que assim, seria fadada a acontecer como se fosse, me fugiu o termo agora, como uma coisa específica, né? Como uma coisa que teria que passar, mas sim como um radar nos apontando, vamos dizer assim, o caminho onde a gente está direcionado, né? O caminho das nossas escolhas, de estarmos presos ainda nas questões materiais e não estar conseguindo dar esse passo além para deslumbrar esse ser mais espiritualizado que todos nós somos. Paulo, me ajuda? Oi, amigo. Bom, eu acho que assim, esse primeiro slide, eu acho essa questão principal exatamente, na minha opinião, é a questão da gente cuidar desse templo divino que cada um de nós tem, que é a oportunidade da reencarnação, que é a forma de se evoluir, né? Então a gente precisa cuidar dele, né, ter essa consciência e não abominar, né, como a gente muitas vezes faz, através das nossas extravagâncias. Mas eu acho que pode passar para o próximo slide,
que aí eu faço algumas colocações. Próximo slide. Muito bem. Então, o que acontece? Esse texto, Emmanuel, ele vai tratar muito da questão de como nós temos pervertido os pensamentos, né? As próprias escrituras ou escritos que a gente tem lido com pouca atenção, né? Ou lê por ler, né? Então, quando Jesus fala, quem tiver ouvidos de ouvir, ouça, né? Quem tiver olhos de ver, veja, ou seja, veja de fato a realidade em si das coisas, né? Daquilo que ele falava, né? Daquilo que ele mostrava para todos nós. Emmanuel, na minha interpretação, vem trazer também na questão daquilo que está escrito e que a gente precisa ler e trazer para a realidade, né? E não ficar se utilizando a nossa maneira, né, por conveniência, ajustando as coisas para aquilo que nós pensamos ou que a gente gostaria que fosse. E esse texto de Emmanuel, ele me lembrou essa questão 344 de O Livro dos Espíritos, que é uma questão que é muito conhecida de todos nós, que fala da questão de quando inicia, né, a vida, né, que os Espíritos vão dizer que o Espírito se liga, né, a partir da concepção. E essa resposta dos Espíritos, a gente acaba, na maioria das vezes, simplificando, só prestando atenção nesse trecho, né, de que o Espírito ele se vincula a partir da concepção. Mas lá no final é uma coisa que eu acho muito, muito importante, né, e a gente precisa refletir muito. Quando ele diz que quando a criança ali nasce, dá lá o seu grito, né, quer dizer, fazendo, né, a transição, concluindo a gestação, e ele fala no finalzinho que já se encontra no número dos vivos, né, dos encarnados e dos servos de Deus, né? Ou seja, que a nossa missão, né, o nosso propósito retornando aqui para a Terra é exatamente de cumprir com as leis divinas, atendermos de fato, né, a tudo aquilo que é referente à lei divina, e como a gente pouco se fixa nisso, né? Então é importante que a gente entenda assim, que a gente precisa fazer um esforço ainda maior, né, para que a gente tenha coerência com o propósito que a gente mesmo pediu, né, e esperava de nós mesmos em aproveitando aqui essa encarnação. Então, assim, da minha parte, fico por aqui. Eu acho que vem agora Israel no outro slide. Câmbio. O padeirinho tá bom aí, viu, companheiro? Tá bom, bacana. Você vai mandar aí pra gente? Passa o slide, pessoal. Ai, meu Deus. Passa, Isa. York on the road. Foi. Ok. Então, ele segue nessa parte do texto aí. Então, vamos dizer, nós, como essas criaturas criadas perfeitas, ou que viemos aqui para evoluir, e acabamos aqui nos perdendo, vamos dizer assim, por esse nosso livre-arbítrio, vamos dizer assim, de experimentar e vivenciar em todos os setores que nós vamos ter que passar e evoluir, né? O texto também traz ali dizendo que é razoável que a leitura do homem ignorante, animalizado ainda, represente conjunto de ignominiosas brincadeiras,
mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria com real atitude de elevação. Então é compreensível ainda, quando comparando lá a parábola do filho pródigo, onde Deus nos dá essa oportunidade de experienciar e ganhar o mundo, e para vivenciar as nossas experiências, ele nos dá essa liberdade, mas dentro dessa liberdade tem as responsabilidades e o ônus dela, né? Então é compreensível que caiamos ainda dentro dessas questões da matéria, mas já estamos num ponto, vamos dizer assim, já capaz de dar um passo além, né? Porque todos nós viemos aqui como essas criaturas criadas perfeitas, mas perfectíveis por condições. Nós já temos capacidade de dar um passo, de evoluirmos, vamos dizer, como esse espírito que está fadado a concorrer para o bem. Então, para a gente concorrer para o divino, a gente vai ter que experienciar no bem. Por mais que a gente tome o caminho das paixões aí, que a gente então já estamos num período que possamos vivenciar já essa nossa religiosidade, fazer essa leitura mais séria desse ser, com esse propósito que a gente aqui veio, né, de concorrer para o que é o divino, o que é o bom, ou o bem, né? E nesse entendimento a gente entende que o reino divino não está circunscrito a um lugar circunscrito, né, onde o homem pode criar um templo, mas sim que é a construção de Deus no coração do homem, né? Essa descoberta desse ser maior que todos nós somos, e a partir daí conseguir construir esse ser maior e irmos seguindo em frente, evoluindo. Não sei se a Larissa está aí, eu acho que a Larissa não está nesse último slide. Ela tinha escolhido essa parte para ela comentar. Acho que a minha parte pode passar esse slide. Larissa não chegou, não foi? A Larissa não chegou. Muito bem. Então, vamos fazer então a complementação, né? A gente tem 10 minutinhos, gente, só para se situar, certo? 10 minutos. Se vocês querem abrir aí, ou vocês já... Vocês vão complementar, ou vocês querem já abrir para todo mundo falar? Aí a gente pode conversar sobre esse último. Pode ser, pode, o pessoal pode colocar que esse finalzinho aí, ele é bem, muito assim, explicativo, né, elucidativo de Emmanuel. Mas antes de eu passar, eu só queria complementar em relação ao que eu estava tratando, que a questão que ele fala lá que são raros, são poucos os leitores, né, que leem e trazem aquilo para a realidade. E eu fiquei assim pensando muito, né, na questão do aproveitamento. Sai, Boris. Do aproveitamento nosso, né? Porque assim a leitura, o que o Espiritismo nos traz de informação é uma leitura que não suporta dúvidas, né? Dubiedades. Então a gente tem um esclarecimento muito grande, né? Uma coisa que talvez a gente não faça nem ideia do tesouro que a gente tem em mãos, né? E a pergunta é: o que é que nós temos feito dessas informações, né? O quanto a gente tem de fato se esforçado, né, para vivenciar, né, essas questões trazidas pelo Espiritismo que favorecem realmente o entendimento da mensagem do Cristo, não permitindo mais que a gente tenha
outras interpretações, né? Então, eu levando essa mensagem, assim, traz uma responsabilidade muito maior ainda para cada um de nós, né? Então, por mim, está aberto aí para o pessoal fazer um comentário, ou se Israel quiser fazer um complemento. Câmbio? Tem essa parte do entendimento ali, que ela destacou também, assim, das escrituras em si, que ele fala ali, o problema do discípulo do evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas, ou conhecer as escrituras, para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprir-lhe a divina vontade. Então, muitas das vezes a gente se debruça no Evangelho mais na busca desse sentimentalismo, dessa emoção, e muitas das vezes a gente é tocado pela passagem, quando a gente faz essa leitura, até nos emociona, mas ela não tem que ficar só nesse campo da emoção, ela tem que transcender, vamos dizer assim, para a nossa exemplificação, para o trabalho em si, ou muitas das vezes virar essa arena de esgrima intelectual, onde cada um conhece cada em detalhe cada versículo, onde ficam trocando, fazendo essas batalhas, vamos dizer assim, de quem sabe mais do Evangelho, mas esquecendo o principal compromisso, que seria o de vivenciar esse ser fadado à angelitude que todos nós somos, de concorrermos para o bem, né? De aplicarmos através do trabalho e da nossa exemplificação. Acho que basicamente é isso, a nossa parte, se alguém quiser comentar. Gente, boa noite. Eu posso falar rapidinho? Pode, amigo. Com certeza, André. Tá em casa. É, Vai, Alexandre. Alexandre. Foi sem querer, eu Obrigado, sabia que era obrigado. Alexandre. Boa noite. Viu? Vai. 5 minutinhos a gente Boa tem noite. ainda, beleza? Quantos minutos, João? Vai. A gente divide Tem o tempo. 5. 5 Pronto, minutinhos. obrigado. Ó. Aquele primeiro slide que vocês colocaram ali da sinalização, com a setinha assim apontando para a via correta de se conduzir, né? E aí quem lê, atenda, né? Eu já estava pensando naquele momento ali, o evangelho é essa sinalização segura para a gente, né? Então, quando a gente lê, que compreende, que se compromete em buscar o caminho correto, a gente atende realmente. Mas essa parte, principalmente aí que o Israel leu de novo agora, que o problema do discípulo do evangelho não é de ler para alcançar novidades emotivas. Ontem à noite, antes de dormir, teve uma festa aqui em casa, durou o dia todo aqui, e eu estava também no estudo do NEP com o pessoal aqui de Campina Grande, e aí eu fui dormir perturbado porque eu me chatei. Enfim, aí peguei o Instagram, fui lá atrás do Padre Fábio, do pessoal que a gente segue, né, para procurar justamente uma novidade, alguma coisa que despertasse a emoção, que eu preciso de alguma coisa aqui para startar a emoção, para eu me desligar aqui dessa folia toda, né? E agora você está trazendo esse texto aqui, Israel, vocês, né? Nayara, Isabela, todo mundo, me despertou novamente, né? Poxa, eu particularmente, eu procuro muito a leitura do Evangelho quando eu estou tristinho, aí vou atrás de uma novidade emotiva, né? Para dar um start, para me impulsionar para uma reflexão. Eu acho que a gente sempre faz isso, sabe? Mas ontem eu me peguei fazendo isso realmente. Eu vi algumas mensagens do Padre Fábio, vi coisa Um Minuto com Joana de Ângela, mas nada me tocou, né? Então, eu disse, poxa, será que eu estou desconectado? Eu estou usando o Evangelho como arena de esgrima intelectual comigo mesmo, né? Porque eu não consegui me conectar de jeito nenhum. Aí eu acabei fazendo uma prece, graças a Deus, né? E fui pedir a Deus para que eu conseguisse fazer pelo menos um mínimo do que eu já tenho conseguido aprender ou compreender, né? Buscar essa sinalização segura aí que vocês indicaram logo no primeiro slide. Eu achei muito legal. Quem lê, atenda. Mas eu me peguei ontem pensando nisso, inclusive porque eu não consegui uma novidade emotiva que me desligasse da perturbação que eu tive durante o dia todo. Não só foi a festa, não. A festa, inclusive, transcorreu muito bem. O pessoal aí que gosta de beber, curtiu, brincou, né? Não tinha nada comigo, não discuti com ninguém. Mas não consegui, gente, me ligar assim. Busquei uma novidade emotiva e não consegui. Só durante a prece lá, que eu acabei desistindo. Eu disse, olha, quer saber? Jesus, pelo amor de Deus,
me abençoa aqui para ver se eu consigo, pelo menos, seguir a sinalização segura que eu já consegui compreender ou adquirir junto com vocês, né, para finalmente fazer essa última parte, cumprir a divina vontade dentro de mim mesmo, né? Era isso, gente. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Gente, rapidinho também, porque o João tá ali ferrenho no tempo, né? Eu acho muito interessante o quanto Emmanuel ele tem esse poder de extrair um pedacinho do versículo para comentar, né? Porque, minha gente, um negócio que tem abominação devastadora, o cara se liga na partezinha final, né? Do quem tá lendo, compreende, enfim. Que quando a gente foi estudar os autores, os pesquisadores bíblicos, né? Alguns atribuem essa partezinha ao próprio evangelista que estava escrevendo, porque, enfim, o evangelista lá falando e convidando a essa leitura e entendimento da mensagem de Jesus. E o que eu queria também falar é sobre esse atender e compreender, porque às vezes a gente tem uma percepção equivocada do termo compreensão, né? Como se fosse algo que ficasse apenas no intelecto, quando compreensão é algo integral, que perpassa aí sentimentos também e convida justamente para a ação. E Emmanuel, ele muda, né? Ele não utiliza o compreender, ele utiliza o atender, que tem muito a ver com essa ação e com essa coerência aí que Paulo também falou. Então, o que me chamou a atenção foi justamente isso, a gente parar de atribuir essa compreensão a apenas questões, enfim, do saber, do intelecto, para ser algo que toque você mesmo ao ponto de fazer com que você modifique suas atitudes, né? Garota, você é perfeita. Eu ia falar nisso, nesse fechamento. Eu até marquei no texto, foi exatamente isso. Esse final. Só para registrar que essa questão que Maia falou agora, Larissa trouxe exatamente esse pensamento, né, da compreensão como sendo algo integral, como sendo algo que realmente precisa fazer parte das atitudes, né? E só um pontinho também que eu acho fundamental, nas questões das profecias, né, esse radar, quer dizer, são alertas para que isso não aconteça, né? O Haroldo traz isso também nas suas palestras, né, que são avisos, são alertas, para que a gente possa atentar e corrigir o rumo, para que não aconteça esses tipos de devastações, né? Não é necessário a gente passar por isso. Câmbio. Muito bom, muito bom. Acho que esse texto... Já foi bem essa reflexão a gente tem que... acho que ele fica bastante pra gente. Quem não leu, vale a pena consultar lá e quem lê, atenda e compreenda, convidando a ação. Emmanuel, ele fala pouco, o texto dele é muito curto, mas ele é muito profundo, a gente consegue extrair bastante coisa. Isso é muito bom, isso diz muito dele. Pois bem, a gente pode partir para o próximo grupo. Às vezes eu imagino o João com... Como sabe? Cronômetro. Pois vamos assim para o próximo. E pronto para derrubar a internet. Para os montes. E pronto para derrubar, assim. Isabela foi cortada da conversa. Ninguém sabe por que Isabela foi cortada. Pois bem, para os montes, que esse é um dos textos mais legais. Todos, na verdade, são, pessoal. Tá em Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel novamente, André, Luíde, Marcos, Nayara. É com vocês. Prezado Marcos, você que está estreando, faça as honras. Deixa eu só falar uma coisinha antes. O Luigi, ele trouxe contribuições excelentes para a gente. Eu vou tentar transcrever um pouquinho do que ele falou. Ele disse que ia ver se conseguia entrar do meio para o fim, pediu desculpa, mas ele está muito presente aqui nas nossas considerações, viu? Gente, boa noite. Então, né, ficou esse texto para a gente e a primeira ideia, né, que nos veio foi em relação a
ao que simbolicamente representariam essas palavras, né? Judéia e montes. E aí Emmanuel deixa claro, né, que essa Judéia poderia ser associada com uma região espiritual, né, como se fosse um ambiente íntimo em nós, né, enquanto já os montes seriam também uma região espiritual, só que elevada, né? Então, assim, em resumo, a Judéia seria essa região espiritual em que nós vivemos, né, no mundo de provas e expiações, por exemplo, em que temos muitas dificuldades morais, né, para perdoar, para, enfim, né, várias fragilidades morais que seria essa Judéia, essa região baixa, né? E Jesus nos convida a nos elevarmos a regiões espirituais mais altas, né? Exatamente para poder enfrentar essas dificuldades, né, que viriam aí com a profecia. Apenas para iniciar aí, André, você desenvolva aí. Meu amigo, essa sua fala, ela é a mais objetiva possível e esclarece de forma muito esclarecedora. Eu gostaria de retomar as ideias que Nai vai trabalhar no último slide, portanto, eu já passo para Nai. Então, eu vou relembrar aqui umas coisas que vocês disseram lá nos áudios no grupo, tá bom? Que eu fiz as anotações aqui agora de tarde. Marcos trouxe uma referência para a gente do Eze, né, de Kardec, onde ele faz traz o ponto de vista. E aí, os pontos de vista que a gente pode ter perante a vida, né? Então, aqueles que consideram a vida do ponto de vista material e o espiritual. E aí, no finalzinho do texto, eu até salvei a mensagem, porque ele diz assim: aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupam as altas posições, como os monumentos, suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. Aí Marcos fez bem essa analogia desse ponto, assim, com a história da gente, assim, quando a gente está na montanha, no alto da montanha, a gente considerar a gente já está num ponto mais elevado de considerar as coisas, os problemas da vida, as coisas da vida, como algo passageiro, que é esse olhar que Emmanuel trouxe, Kardec traz, assim, de você ter esse olhar mais amplo da coisa, né? Então, quando você está em cima do monte, você tem essa coisa, esse ponto de vista espiritual, você olhar para aquele horizonte com toda a sua dimensão, você diminui os problemas de sua vida, né? Porque aí você tem essa percepção, e aí a gente trazendo aqui para nosso, né, ensinamento espírita, você tem essa percepção maior da vida espiritual como que é realmente algo importante, mais do que a vida terrena, né? E acho que foi isso, né? Esse olhar, subir no monte, fugir para os montes, a gente ter esse olhar da pequeneza também das coisas, né? E saber valorizar também, tanto valorizar as pequenas coisas, sei lá, no nosso dia a dia, no aprendizado, os nossos desafios, mas também de ter essa coisa da vida espiritual. Deu para entender assim? Trouxe direito, Marcos? É isso mesmo, é isso mesmo. Porque eu lembro que quando eu vi o texto, eu lembrei logo dessa lição, né, que está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista, né, em que Kardec fala exatamente isso que Nai tratou, né, que é a questão de como, fazendo uma comparação, né, quando um homem sobe uma montanha e ele olha lá para baixo, vê como tudo é muito pequeno, né, ao olhar de quem está acima da montanha. Se a gente trazer para a ideia de Emmanuel, é mais ou menos assim, né? A fala de Jesus, né? Fuja para os montes, ou seja, elevem seus pensamentos um pouco, olhem as coisas sobre esse prisma, né? Que talvez os problemas diminuam, né? Isso. Pode passar então para o outro, por favor? E aí, na verdade, assim, realmente o texto foi interessante porque ele trouxe
essa discussão para a gente, esses diferentes olhares para a gente do que era a Judéia e do que eram os montes, né? O início do texto foi bem legal, assim, porque a gente teve que como é que fala? Desmembrar, sei lá, alguma coisa desse tipo aí. Bem para a gente compreender esse conceito. É isso que eu sei. Aí veio depois Luíde e trouxe aí para a gente essa visão também, que o Marcos falou um pouquinho nesse segundo slide. Isa, muda aí, por favor. Oxe, Isa está congelada aqui para mim. Será que congelou? Ah, beleza. Então, eu vou fazer bem resumidamente do que o Luíde falou, tá? Porque ele falou muito bem, mas... Então, aí ele já trouxe esse novo olhar do que seria a Judéia, do que seriam esses montes, né? Emmanuel trazendo essa visão de renovação planetária, assim, onde a Judéia seria esse mundo de provas e expiações, e os montes o mundo de regeneração. E aí a prevalência cada um desses mundos na Judéia seria a competição em todos os seus sentidos, assim. A gente falou de vários aspectos aqui sobre a competição ainda muito presente, e já nesse mundo de regeneração, a cooperação, que aí vocês vão entender melhor quando ler o trecho no último slide, né? Então, aqui, deixa eu ver as anotações. Ainda na Judéia, a gente tem essa competição, porque a gente ainda tem no íntimo da gente muitas inferioridades, né? E no monte de regeneração, você tem um colaborador fiel com os ensinamentos do Cristo que vão ajudar a reerguer esse planeta, né? E é um pouco dessa chamada final que Emmanuel vai fazer para a gente. E aí eu só queria ler aqui, tá bom de tempo aí, João? Sim, tem 15 minutos ainda, tá tranquilo. Ah, então tá ótimo. Uma provocação, assim, que Luigi fez para a gente. Ele falou assim: vocês enxergariam o coronavírus como um convite à cooperação entre nações e também entre co-cidadãos? E aí eu gostei muito da resposta de Marcos. Eu vou ler aqui na íntegra. Pode, Marcos? Sobre a pergunta do Luigi, concordo que sim, e com força. A cooperação em muitos sentidos, A pandemia escancara a verdade. Que todos precisamos uns dos outros para evitar que a doença se espalhe, para evitar que mais necessitados sofram, além de doenças, também as privações materiais, para reparar as doenças silenciosas que atacam a humanidade, seja ansiedade e depressão, que ficaram ainda mais nítidas nesse período, para entender que tipo de governante precisamos escolher em cooperação, para junto decidirmos também que valores daremos à ciência, que valores permeará a educação de nossas crianças, para evitarmos males como racismo, machismo e vários ismos complicados por aí, para cooperarmos para cuidar de recursos ambientais tão explorados de forma predatória. Então, é muito significativo pensar na ideia de cooperação como um dos grandes legados que a pandemia quer deixar, né? Então, se a gente pensar nesse... Marcos trouxe exatamente... Foi perfeito mesmo, Lisa. Ele né, juntou todos os pontos aí dessa reflexão que a gente tem que ver. Se a gente está nesse caminho para o mundo regeneração, onde a gente precisa ter essa cooperação, né, que essa é a chamada também de Emmanuel no final do texto, a gente precisa entender esse momento que a gente está passando de cooperação, e aí de vários sentidos, né? A gente ter esse olhar realmente do coletivo nesse momento de pandemia. Eu acho que é por aí, né? Alguém mais? Se não, pode passar. Isso. Aí, a gente tem essa última parte, porque o que a Emmanuel faz nos textos dele, né? Ele primeiro vem, dá aquela chamadinha, e no final ele dá aquela solução mesmo, né? E aí, essa parte, que foi o que mais me chamou a atenção, porque, mais uma vez, é um texto chamando a gente para a ação, né? Que nem a gente já vem percebendo essas chamadas do agir,
a ação que é necessária da gente, tanto desse momento, como os momentos seguintes, nesse período de transição, né? Então, todas essas mensagens direcionando. E aí, o que eu vou ler para, se alguém estiver escutando, né, ficar marcado. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra. Que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam alegria de novo e reconstroem o edifício da vida. Então, é aí aquilo que o Luigi estava falando, né? Essa cooperação, a gente agir como cooperador fiel, e eu acho que é um pouco, pensando aqui agora, um pouco do que, agora, acho que foi Paulo que falou antes aqui, já me perdi, na história da gente, o que a gente está fazendo com o que a gente está aprendendo, né? Tanto na nossa realidade, como que a gente está colaborando, baseado nos ensinamentos que a gente absorve, né? E aí, André deu um exemplo bem bacana lembrou de Bezerra, né? E aí, quer falar aí, André? Fica aí, fica à vontade. Eu achei isso bem. A parte mais legal do texto, eu achei essa. A gente, inclusive, demorou muito para discutir a primeira parte dos montes, tal, que ficou com. A redação não ficou tão clara quanto para a gente compreender, mas essa parte do final eu achei muito legal, que fala da subida dos montes que devemos fazer do ponto de vista interior, né? Há dias em que nós precisamos subir o monte, né? Porque o desgaste dos desafios, das tribulações que o dia propõe, acaba nos fazendo ter a necessidade de dar aquela pausa, aquela respiração e fazer a subida, né? Alexandre reportou isso, né? Que ele fez isso ontem, quando ele estava meio indignado com a festa. Eu também me identifico, porque eu tenho um sono um pouco leve para dormir e vou até falar um pouco mais baixo aqui. De vez em quando tem umas festas aqui nas redondezas que me deixam um atraso e é preciso subir aos montes, né? Isso é o mínimo, né? Temos outras situações em que os montes nos chamam para que a gente possa entrar em um momento de reflexão, de respiro, porque eventual atitude nossa ali do impulso pode prejudicar muito, né? Outra pessoa pode prejudicar a gente, então é um movimento que a gente sempre deve fazer. Sabe uma coisa que a gente não comentou, que eu me lembrei agora, é que Jesus tinha um hábito de ir aos montes, né? Ele tinha era muito simbólico isso, ele ia, né? Aquela última oração, a do cálice, ele foi, é a mais conhecida, eu acho, né? Pai, afasta de mim esse cálice, né? E eu acho que é muito simbólico isso, né? Esse desejo da gente se recolher. Pois é, em uma pandemia, meu amigo, haja monte, viu? É preciso construir uma montanha em casa, né? Ou uma cordilheira, melhor dizendo, né? Para a gente poder passar pelos desafios, porque parece que realmente é uma sequência muito grande de desafios que a pandemia impõe, né? Ou vem nos impondo a todos. Mas nessa parzinha final, e é o ponto de Bezerra, que Nai trouxe, é que a ideia não é que nós subamos ao monte e nos isolemos do mundo no sentido de não enfrentar os desafios. Recolhimento é ferramenta, é essencial, mas ela é ferramenta, né? Não adianta isolar-se do mundo ou não querer enfrentar a problemática do trabalho, a problemática da família, a problemática disso ou daquilo. E a cena que lembrou isso me trouxe a lembrança de Bezerra, porque como sabemos, né, há um registro, eu acho que esse registro está na obra da Galinha, meu Deus, como é? Aquela que fez a biografia de Divaldo, Semeador de Estrelas, fugiu o nome dela agora. Sueli Caldas. Sueli Caldas Schubert, isso, obrigado. E ela fala que Bezerra foi... Não, é nessa que ela fala? Bom, não me lembro agora, mas ela fala que Bezerra foi autorizado a progredir em termos de mundo, né? A habitar outro mundo mais avançado, ele já tinha condição disso. Mas ele recusou-se não, ele pediu para permanecer aqui para poder ajudar, né, auxiliar aqueles a quem ele amava, as pessoas que ele gostava, e a humanidade de forma toda, já que é um espírito amadurecido, né? A ficar aqui, né? Então, é um exemplo que ele subiu do monte, mas ele não abandonou a Judéia, né? Não podemos abandonar a Judéia. Alguém me lembra a obra? Foi essa mesmo? Eu estou misturando as bolas. Porque eu sei que essa obra ele fala quando ele desencarnou, quando ele despertou lá na cidade, né? Mas essa de não reencarnar eu não me lembro, né? Foi até com Maria esse diálogo, né?
Bom, enfim. Então a ideia central do texto é essa, um texto muito oportuno. Como foi dito, se falou muito pouco, com muitas poucas palavras, mas se falou muito em termos de densidade, de profundidade. Subamos aos montes. Câmbio. Ai, gente, incrível. Já vi que Paulo ligou o microfone ali, mas eu peguei a palavra primeiro. Eu acho legal a utilização do verbo fugir, sabe? Eu estava refletindo sobre. E o fugir é você estar disposto a, naquele momento, abandonar Fugar tudo. o próximo, viu, irmã? Não, fugir para os tudo montes. bem. Eu tô aqui no fugir para os montes. Tá, tudo bem, tudo bem. E é você estar disposto a abandonar tudo para ir, né? E sem olhar para trás, muitas vezes. Então, que nós possamos fazer esse movimento, né? E lembrando que os montes como esse lugar seguro, né? Que a gente viu que acontecia real oficial, que a galera ia realmente para os montes para fugir mesmo. Mas que possamos realmente ter nesses montes esse porto seguro e lembrar que os montes sempre estarão ali, né? Só basta um movimento aí de ascensão nosso, tá esperando esse movimento aí de cada um. Era isso, câmbio. Vai, Paulo. Tem mais 5 minutos ainda, gente, para esse grupo. Companheiro, ninguém tá te ouvindo, não. Paulo tá falando sozinho, né? Estão ouvindo? É isso mesmo. Estão ouvindo? Agora sim. Agora tô. Tá, então deixa eu só... Essa questão de Bezerra de Menezes, eu tenho para mim que isso é lenda, sabe? Eu nunca encontrei a referência onde tinha saído essa questão, né? Mas enfim, que às vezes assim a gente vai repetindo, né, umas coisas tal, mas eu nunca vi realmente isso registrado em canto nenhum, esse convite, sabe? E como é que chegou isso? Porque assim, o que eu acho muito estranho, não lenda não, companheiro. Não é lenda não, companheiro. Veja só, eu acho muito estranho esse assunto de uma pessoa humilde, né, como Bezerra de Menezes, isso chegar até a gente. Mas depois eles podem nos trazer aí as referências para a gente poder conhecer. Mas o que eu queria dizer, assim, o que Nai falou, né, com relação à ação, eu acho... O grande problema nosso é que a gente tem procurado agir, mas sem antes refletir sobre a mensagem do Cristo, né? A gente tem procurado agir mais como Judas, né? Numa incompreensão do reino, do que seria o reino, sem ter o suporte realmente do Evangelho, né? Sem estar com essa questão do Evangelho em nossos corações. Então, sem isso, a gente age de uma forma muito equivocada, né? Na minha concepção, né? Então, eu acho importante sempre a gente pensar nisso, sabe? O quanto a gente está fazendo, agindo, mas amparado no Evangelho. Câmbio. Poderia fazer... Só uma frase só que eu vou falar. Porque isso que Paulo lembrou, me fez lembrar um texto que a gente escolheu de Joana, lá de Florações, que ela diz que isso muito acontece, da gente ainda se manter ainda nessas aflições em várias coisas ainda, porque, na verdade, a gente não... a gente prefere ser homem e não cristão, né? Aí eu acho que é bem... Basicamente, estou resumindo a frase dela, né? Que eu acho que é bem isso aí, né, que Paulo falou, essa chamada dessa ação, né? A gente não para realmente vivenciar o evangelho, o cristianismo, refletir se a gente está seguindo, né, realmente esse modelo do Cristo, e a gente ainda acaba preferindo seguir as leis humanas, né? Aí a gente gera várias aflições ou várias condutas errôneas, assim. Câmbio. A gente tem 2 minutinhos ainda, viu? Na verdade, eu só queria pontuar ali um pouquinho antes, assim, até dentro da reflexão do texto ali em si,
o sentido da palavra Judéia, em hebraico lá, que é Yehudá. E ela quer dizer louvor. Se você colocar no contexto da palavra ali, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, né? O que estiverem em louvor, simplesmente em contemplação também, né? Aquela postura contemplativa, que dentro desse contexto, até que nossa primeira parte lá foi isso, e que na verdade por ser um texto curto, até que eu achei que eu ia, mas eu quase me afoguei com ele ali na hora de apresentar, porque é um texto denso, né? Então, também desse simbologia da gente sair para o monte e a gente ter essa panorâmica, vamos dizer assim, daquilo que a gente via tão grandioso e agora nessa elevação do pensamento, a gente vê tão pequeno, vamos dizer assim, aquilo que é material e palpável para nós, né? E olhando como essa imagem que nos traz esse horizonte e a constelação, deslumbrar esse ser maior que todos nós somos, né? Que transcende o que é o material, subir nessa elevação dos montes do nosso pensamento de ser espiritual e imortal que somos. É isso aí, câmbio. Incrível, incrível. Alguém mais, gente, quer comentar? Todo mundo quer fugir para os montes? Eu ia comentar assim, por mais que a gente possa não ter certeza, né? Caso não se ache a fonte do caso de Bezerra, eu lembrei de um texto de Chico, eu não lembro a fonte, mas ao que parece realmente está em algum registro, da situação de Pedro e de Jesus. Jesus está no mundo espiritual com Pedro, e eles estão numa região assim super bonita e harmoniosa, e Jesus meio que se despede e diz que vai trabalhar numa região trevosa, que é a terra, e Pedro fica assim e diz assim, eu vou com você também. Então Pedro poderia ter ficado lá, né? Aquela alegria celestial, mas ele renuncia a isso em prol do sofrimento da terra. Câmbio. João, eu acho que esse texto é o de antologia mediúnica do Natal. É o Natal do Apóstolo, se não me engano, aí conta bem isso. Que Jesus encontra realmente no momento do desencarne de Pedro. É isso mesmo. E, né? Aí É isso mesmo. Pedro encontra Jesus, aí Jesus, tipo, fala com ele, brother, não sei o quê, aí sai. Aí Pedro, tipo, mestre, tá indo pra onde? Aí ele diz que não descansa enquanto houver sofrimento no mundo, aí Pedro diz, eu vou contigo. Aí vão os dois juntinhos. Mas só uma coisinha rápida, assim, que considerando Bezerra, a gente teria que imaginar também que Francisco de Assis, né, Maria, João Batista e tantos outros espíritos, né, que estão inclusive mais evoluídos, todos eles teriam recebido talvez esse chamado e se negado, né, aí. Verdade. Vamos passar para o último texto, inclusive é o que eu estou com as meninas. Quero ir para os montes. Quero sim. Mas vamos sim para o próximo grupo. Para falar de fuga também. Gosto muito desse. Nossa, eu achei a complementação perfeita. Eu queria não dar spoiler, mas, gente, a fuga. Gente, ler esses textos, um colado com o outro, e saber que em livros diferentes, sério, Caminho, Verdade e Vida e Vinha de Luz, na verdade, deveria vir colado, assim, Emmanuel deveria ter escrito o Para os Montes e a Fuga colado no outro, porque é a complementação perfeita, é perfeito, de verdade, sem crer. Leiam, todo mundo, quem não leu, vai pegar o dever de casa e vai ler um colado no outro e vai dizer assim, meu Deus, perfeito. Mas enfim, vamos lá, pessoal. Terceiro grupo. Dia de Luz, Emmanuel, a Fuga, com Elis, João, Júlia e Marilu. Eu passo a palavra para vocês. Elis disse aqui no grupo, né, que estava como ouvinte hoje, ela colocou aqui no chat, colocou também no Telegram. Mas se por acaso Elis der oportunidade aí, viu? Fique à vontade. Elis fez os slides aí, tão bem bonitos. Tem a ver com esse primeiro trecho das estações, né? Então vamos ler. Eu vou ler o versículo, fazer a introdução, que esse trecho foi o que eu escolhi, depois as meninas complementam. Então o versículo é assim, Jesus fala, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Então novamente volta a questão da fuga, o título do capítulo é Fuga, né? E Emmanuel vai falar sobre isso, em que sentido a gente tem que sair de um lugar para outro, né? É preciso ter um movimento,
Então, eu vejo muito esse texto no sentido do movimento, mas você fazer um movimento em tempos apropriados. É bem interessante o que ele vai colocar das estações, né? Jesus cita o inverno, né? A gente imagina, claro, você está num local que tem neve, como é o caso lá de Israel, no inverno tem neve, e você precisar fazer uma fuga com neve é muito complicado, fica muito mais difícil, os caminhos ficam fechados, né? E naquela época não tinha os carrinhos que a gente vê nos Estados Unidos para sair limpando a neve e o pessoal entrar nos seus automóveis e ir dirigindo. Então, assim, era muito complicado você pegar o seu jumentinho no meio da neve, né, e ir andando. Então, o trecho que eu selecionei tem a ver com as estações. Emmanuel diz assim: cada homem, né, cada ser humano possui com a existência uma série de estações e uma relação de dias estruturadas em precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e outono da reflexão, para a grande viagem do inferior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está findo. Então é muito bonita a relação que ele faz das estações do ano com as nossas estações em termos de idade, né? Do ponto de vista biológico e também do ponto de vista psicológico. Eu lembro que tem um texto de Leon Denis, no livro Grande Enigma, que ele fala a mesma coisa. Leon Denis vai comparar as fases do ser humano, desde a mocidade até a fase da velhice, com as estações do ano. E Leon Denis vai dizer o que cada fase dessa tem que gerar de proveito para o espírito, né? A pessoa às vezes está na a fase idosa e quer estar vivendo como se fosse um adolescente de 25 anos. Então ele não aproveita bem aquela fase dele. Então Emmanuel diz o quê? A gente tem muitas vezes a mocidade com muito vigor, com muita esperança. Não só a questão do vigor físico, mas o otimismo, né? O jovem é otimista, ele quer mudar as coisas, ele tem idealismo, tudo isso. E ele leva isso para o início da vida adulta, essa força e esse otimismo. Só que muitas vezes nessa fase ele não aproveita a boa condição biológica, né, que o nosso corpo dá, e também a perspectiva do plano psicológico, de otimismo, ele não aproveita essa fase. Ah, não, vou deixar para trabalhar depois. Quer dizer, a hora que ele mais tinha condições de trabalhar, tanto do ponto de vista orgânico como do ponto de vista psíquico, ele fica preguiçoso, vai fazer outros tipos de ocupações, gastar suas energias, né, com coisas mais assim fúteis, né, com brincadeiras ou com diversões, e ele perde a oportunidade. Ele perde a oportunidade. Então, passa depois disso, né, para um momento de reflexão, né, que ele fala aí que é o outono, né, quando as folhas caem. Então você já vai para uma reflexão que é maturar tudo aquilo que você experimentou na primavera e no verão, tirar dali um saldo de coisas proveitosas e coisas não proveitosas, para que quando você chegue no sentido já próximo da desencarnação, você consiga de fato sair desse plano físico que é mais inferior, das paixões, para uma região celeste, né? Se você aproveitou a primavera para você se encher de ânimo, se aproveitou o verão para você pôr em prática as suas forças, o seu intelecto, o seu coração, e no outono você viu, poxa, realmente eu consegui aproveitar, na hora que chegar o inverno, que é o desenlace, você vai conseguir planar e vai atingir regiões superiores. O problema é que a maioria de nós aguarda o inverno, que é a estação que nos congela literalmente, né? Ela paralisa as nossas forças, porque não dá tanto ensejo para plantação, ninguém planta no terreno que está cheio de neve, né? Ninguém faz excursões, ou se faz, é muito, muito custoso fazer isso. Então é um período que a natureza mostra mais de um recolhimento, né? No inverno você se recolhe, se preparando para um novo nascimento na primavera, é a fase de morte de um ciclo para o nascimento do outro. Só que a gente espera o inverno da velhice, né? Quando eu tiver mais tempo, quando eu me aposentar, aí eu vou fazer algum trabalho em prol do bem, em prol do Cristo. Mas aí muitas vezes suas forças orgânicas já não dão tanta conta assim, e também o seu lado psicológico já não está na melhor das formas, né? Ou do sofrimento, como ele fala aqui. Quando você está sofrendo é que você vai buscar Deus. A gente faz isso, né? Uma grande depressão, uma grande perda, aí eu começo a buscar a espiritualidade. Só que aí você está paralisado. Como nada se perde na natureza,
mesmo esses esforços sendo feitos no inverno, eles têm um ganho. Só que não é o mesmo ganho de um tipo de lavoura ou de plantação que a pessoa tivesse feito no verão, né? O ganho seria muito maior, os frutos seriam muito maiores. Então achei linda essa relação que Emmanuel faz da natureza com os nossos comportamentos, tá bom? Câmbio. Acho que sou eu agora. Pode passar, Isa. Boa noite, gente. Nem dei boa noite, ó. Pronto. Bom, gente, esse tema é muito interessante. E eu queria começar, assim, pedindo paciência com as minhas ideias, porque esse tema realmente me embaralha, assim, sabe? É uma coisa que faz anos que eu estou tentando me entender nessa caminhada. Como o próprio título fala, né, uma fuga. O Emmanuel dá muita ênfase a essa palavra como se fosse algo que a gente precisasse fazer com urgência, né? E aí eu coloquei algumas frases aqui. A primeira para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. E aí, afinal de contas, a gente está num processo de transição que a gente está sentindo na pele essa transição, né? Não é mais só aquela coisa de ver gente comentando em palestra, a gente está realmente percebendo que chegou esse momento, né? E, assim, as atitudes que devem ser tomadas com relação a isso, sabe? As nossas escolhas de conduta são uma coisa que, assim, me toca muito de, poxa, qual deve ser o caminho que eu devo seguir nesse turbilhão de coisas. Então, realmente me traz muitos conflitos. E eu gostei bastante da forma como os outros estudos se desenvolveram, como, por exemplo, André e Paulo falaram da importância da gente estar olhando para os ensinamentos e tentando aplicá-los, né? Subindo ao monte, mas não deixando de trabalhar com o resto das situações, né? Tem gente que ainda está subindo, tem gente que não subiu, né? E assim, outra coisa que me tocou muito é a outra frase que ela diz assim: muitas vezes é preciso violentar o próprio coração. Somente assim demandará novos planos. E isso aí me toca muito no sentido de conseguir se perceber. Por exemplo, a minha caminhada com a doutrina começou quando eu era pequenininha e, de alguma forma, eu coloquei para mim de que eu não deveria ter certos sentimentos, que eu não deveria ter certas atitudes, certos pensamentos. Só que isso, para mim, foi uma coisa que eu coloquei para mim que era errado. E quando eu comecei a chegar numa idade maior, isso começou a ter conflitos maiores, assim, de que a minha caminhada, essa fuga para me elevar, ela estava encontrando um empecilho gigante de que eu não estava conseguindo aprender a lidar comigo mesma. De que adianta a fuga se eu não consigo me perceber para poder tomar as atitudes corretas. Então, assim, acho que mais vale a reflexão de entender quem você realmente é, o que você realmente sente, aceitar isso de uma forma, como é que eu posso dizer, real, e dessa forma a sua escolha de direção ela vai ser assim mais certa. E acho que dá para passar um slide, Isa. E o texto fala muito sobre o inverno, né, sobre as estações, como o João falou. Para mim, nesse momento, foi como se isso tivesse... A gente quase tivesse chegando no inverno, assim. Essas reflexões, elas precisam ser urgentes mais agora. É como se o texto dissesse assim:
para pensar de que Jesus já veio estar entre nós, já passou os seus ensinamentos, e será que a gente não estava aqui na época que ele estava aqui? Eu acho que com certeza, né? Então, assim, essa fuga já era para estar mais encaminhada, sabe? E agora a gente já está quase no inverno, então, gente, ele fala assim, enquanto não chega o inverno ou os derradeiros recursos do tempo recebidos para o serviço humano. Então, tá chegando esse inverno, então essa fuga tá assim, gritante, sabe? É isso. Câmbio. Gente, rapidinho, antes de Marilu Elis falar, bem rapidinho mesmo, o que Júlia falou, Júlia, eu também passei, certo? Quando eu era bem mais jovem no início do espiritismo, e a gente precisa compreender aqui dois conceitos, fuga e negação. A gente, na época da juventude, quando a gente começa a assimilar a doutrina, a gente tem uma tendência de querer assim, eu não posso mais ficar estressado, eu não posso ficar mais irritado, eu não posso ter raiva, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Você fica negando alguns impulsos que você tem, e essa negação, como se ele não tivesse em você, que é a parte sombra, realmente é um problema. Você ficar se negando, não, isso não existe, não, eu não estou sentindo isso, né? Eu não sei se esse é o seu caso, mas eu acho que eu entendi mais ou menos assim. Eu passei por isso. Então depois isso vai explodir de alguma forma, certo? Então assim, quando Emmanuel fala fugir, ele não está dizendo assim, negue ou se esconda de você mesmo, não é isso. Você tem que se conhecer, você tem que ver quais são os seus impulsos, você tem que ver, eu estou sentindo essa raiva, esse sentimento está me dominando. Você tem que abraçar tudo isso, esse seu lado sombrio, trabalhar nele. E depois disso, sim, você faz uma fuga, você faz uma viagem para outras regiões, isso do ponto de vista mental e emocional. Mas ele não fala que a gente tem que negar, entendeu? Ou querer dar um salto assim, além do que os passos da natureza vão proporcionar. De repente eu já virei um santo. Não existe isso, né? Então, fuga aqui não é no sentido de você negar o que você está sentindo e achar que no superconsciente você está vivendo já como um anjo. Não é isso. Então você vai ter uma ruptura dentro de você. Você não é anjo ainda, entendeu? Você tem que lidar com sua parte sombria, você não pode negar, você tem que dizer, você tem que confessar. Eu ainda tenho esse lado sombrio, eu ainda tenho esse impulso animalesco, esse impulso bestial, esse impulso agressivo, mas não se demorar nesse charco, né, nessa região lodacenta. Ele diz isso. Eu estou sentindo isso, mas eu não vou me demorar nisso aqui, entendeu? Eu estou agora nesse ódio, mas eu não posso me demorar nele. Eu tenho que reconhecer e buscar meios de sair desse ódio, que é a região lodacenta. Não sei se deu para esclarecer alguma coisa. É um tema mais profundo, envolve psicologia, mas eu acho que, pelo menos com a minha experiência, foi assim. Câmbio. Não, era isso mesmo. A negação, ela meio que atrapalhava o processo, né? Essa fuga, não que fosse uma coisa apressada, uma coisa que precisasse acontecer, mas pela negação ela não ia acontecer, né? Então, realmente, eu sou uma pessoa que sente muitas coisas. A gente está aqui para sentir um monte de coisa, realmente. Se a gente ficar negando isso, menino, vai continuar sentindo. E posso fazer só um pequeno comentário? Pode, a gente tem uns 10 minutinhos, aí tem Marilu e Elis ainda, né? Se Elis puder. Mas pode falar, Isabel. Não, na questão do texto, eles tinham também... A minha parte é bem curtinha. Pode deixar eles terminar. Pode seguir. Fica à vontade, Israel, que a minha parte é bem curtinha. Não, eu só ia complementar assim, essa questão de fuga do texto ali, como se fosse também a questão da própria maturidade em si, né? Porque foge aquele que consegue já vislumbrar também o perigo, né? Então, quando a gente tem essa noção, vamos dizer assim, que a gente está em fuga e subindo por esses altiplanos, é porque a gente já está visualizando, tendo esse campo de visão e de entendimento em si, né? A maturidade. Né? Marilu, fica à vontade, amiga. Seu microfone está fechado, Marilu. Desculpa, tem outro slide, Isabela. Então, as possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo de preciosa concessão.
E, naturalmente, o servidor descuidado, que deixou para o sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa, sabe Deus quando, né? Então, eu associei essa fuga no sábado aos recomeços difíceis, né? Porque temos um tempo para determinada experiência e quando esse tempo termina e não aproveitamos para os propósitos que a providência divina nos oferta, quando circulamos pela porta larga, esgota-se a oportunidade, mas não é o fim, é o prenúncio de recomeços difíceis, tal como aqueles que tiveram seu sofrimento aumentado por terem que fugir, não terem fugido antes do sábado, pois além das perseguições, eles teriam que enfrentar o descumprimento da lei, mandamento sabático. Então, eu fiz essa associação, assim, com recomeços difíceis. Era isso, amigos. A gente tem mais 5 minutinhos para quem quiser complementar. Eu queria. Pode? É só lá em relação ao primeiro slide lá, daquilo que o João falou, né? Da gente ficar esperando, cada um tem o seu tempo e acaba esperando. Eu lembrei de uma palestra que eu estava assistindo, já estou chegando naquele momento que eu começo a atrapalhar as palestras, eu não sei quem fala, mas eu acho que foi de Peixinho. Que ainda tem uma outra questão, né? Às vezes a gente fica nessa esperando, assim, achando o tempo que é adequado, e quando chega esse tempo, a gente não age, né? Por exemplo, vou deixar para me aposentar. E chega a aposentadoria, agora a gente está numa situação difícil, não pode parar de trabalhar. Aí fala, olha, você vai aposentar, mas eu vou deixar você trabalhando meio tempo. Aí você já, em vez de ter todo o tempo dedicado que você esperava, né? Você já não dedica mais. Ou quando você está desempregado e você fala, em vez de você parar, poxa, agora eu estou com tempo livre, vou me dedicar a algo que eu estava desejando tanto e nunca pude porque eu tinha tempo. Ou a gente na pandemia, né? A gente está tendo oportunidade, muita gente está tendo oportunidade de tantas coisas e não está aproveitando essa oportunidade, né? Então, a gente está, às vezes a gente espera muito tempo e quando esse tempo nos é ofertado, a gente não procede como deveria fazer, né? Isso é uma chamada de orelha que é a sua Maria. Muito bom, né? Então, o famoso desculpismo, né? Que a gente, não, deixa aí, tá? Quando chegou tal coisa. Tá Mas, muito... seu microfone, tá baixo. Tá muito baixo, não dá pra escutar nada. Que é isso? Oi, pronto, melhorou? Tá com problema aqui. São os famosos desculpismos, né? A gente vai sempre arrumando, colocando para o futuro coisas que a gente devia fazer no presente, e aí as conjunturas vão mudando e a gente vai caprichando mais nessas desculpas, né? E nunca parte para a ação. Elis, quer falar? É bem rapidinho, eu não ia falar não, porque eu tô Irmã, arrasa. ocupada aqui com um montão de coisa menos importante, porque o evangelho sempre é importante, né? Mas tem um trecho que Júlia destacou, que no slide, não sei se veio, mas o Emmanuel me chamou a atenção, esse trecho, me chamou a atenção o título, a fuga, eu disse assim, não, peraí, eu vou fugir dessa vez. Mas lá no meio o Emmanuel fala assim, sobre a violência contra si mesmo, sabe? E essa mensagem, esse trecho, não sei se vocês comentaram, se for redundante, vocês me perdoem, porque eu realmente mergulhei aqui na busca. Mas esse trecho, ele sempre me mexe muito comigo, porque... E aí, Emmanuel vai citar em outras mensagens, Maria Madalena, que fez um processo de violência grande contra si mesma, né? E é algo que a gente precisa pensar, porque tem a ver com o processo de educação. E todo processo de educação dói, né? Todo processo de aprendizagem é sofrido. Tudo que a gente vai aprender leva tempo, dedicação. Então, essa violência é um processo de educação que a gente precisa fazer de forma urgente. E que, às vezes, a gente se distrai com outras coisas, né? Então, eu acho que o convite desse texto é para isso, para que a gente possa fazer esse movimento, que se torna tão repetitivo, mas é a nossa necessidade mais urgente, se olhar, se observar, se conhecer,
se educar, e aí entra no que o irmão está dizendo, violentar essas coisas que ainda nos impedem de avançar com paciência, porque isso leva tempo. Era só isso. Muito bom, Elis. Aí, agora tem um adendo, né? Porque existe essa violência que a Emmanuel fala contra o nosso ego, contra tudo aquilo que, enfim, não constrói. E existe violência contra, enfim, nossa essência, né? Que não é algo proveitoso. Então, mas é aquilo, aprender dói mesmo. E é um movimento que todos nós temos que fazer, né? Isa, fala, irmã. Só puxar uma fichinha para a questão do inverno no simbólico, né, que foi puxado no início até da interpretação do Leon Denis, o grande enigma e tudo mais. Que a gente tem que também lembrar que o velho, para a gente não esquecer de que quem é mais velho e de quem é mais novo também, todos são importantes para a gente, apesar de que a reflexão que a Emmanuel puxa aqui é que a gente não espere o inverno da vida, né? Que a gente não espere um período enfim, que a gente, quanto mais cedo na vida, melhor, mas que também não vai importar isso, da gente não... como é que eu posso dizer? Eu esqueci a palavra agora. Mas não subestimar isso, não subestimar a velhice. E daí é puxar exatamente a fichinha de Boa Nova, que vai ter no capítulo 9, Velhos e Moços, que vai ensinar pra gente exatamente essa reflexão, que eu acho que a gente pode aprender muito. Que eu acho que quase todo mundo aqui já leu Boa Nova. Mas que Jesus vai trazer uma grande reflexão para os apóstolos, que eles estão em várias questões, numa grande arenga, dos mais velhos com os mais novos. E eles vão acabar nessa reflexão, né? E Jesus acaba dizendo que, em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Então é só para puxar a reflexão que quem, porventura, for ver até depois, né? Não pense, caramba, eu já tô na maturidade que da idade, será que tá perdido? Jamais, né? Inclusive os apóstolos ali, Jesus, como a gente vê nesse capítulo 9 de Boa Nova, tinha uma galera ali bem mais velha, tinha uma galera ali bem mais nova, tava todo mundo ali misturado e tinha um valor imensurável. Então é isso. Ai, irmã, tu me representa tanto. Incrível, incrível. Então, vamos... A gente pode terminar, né? Eu gostei tanto dos comentários de todo mundo, foi tão bom. E pontuais, né? Que arraso. Gente, alguém quer comentar mais sobre abominação devastadora, quem lê compreenda, sobre ir para os montes, sobre fugir, mas não esperar o inverno ou o sábado? Eu queria, na verdade, deixar o registro, assim, de como vocês montaram o dever de casa, né? É sensacional, assim, aquela ideia que a gente tinha sugerido. Na sequência dos versículos, né, assim, nem sempre vai dar para ver bem na sequência tudinho, mas veja como fica uma linha de raciocínio bem completa. Quando a gente tenta seguir a sequência, colocando as mensagens numa ordem, que a gente consegue ter um panorama melhor. Né? Dá para fazer o colar de pérolas melhor quando está na sequência assim. Então, parabéns por isso. Câmbio. Boa. Eu digo logo que foi ideia de Maia, ela que ficou... Não, na verdade, houve pioneiros aí nessa linha, mas é muito legal mesmo. Porque a gente trabalha o versículo, trabalha a mensagem no versículo e abstrai, traz para a vida, enfim, acho muito bom mesmo. E, gente... Semana que vem temos a complementação, certo? Temos esse maior sofrimento de todos, né? Temos falando sobre escolhidos, sobre eleitos, temos falsos cristos e falsos profetas. Então, não percam, tá? Eu acho que a próxima semana tá bem polêmico. Vai ser incrível. E é isto. Como André teve que sair, né? Mayara pode fazer uma apresentação pra gente. Alguém toca um instrumento? Marcos, a nova aquisição aqui do nosso estudo. Tem um talento assim, amigo? Marcos, você tem algum talento que a gente não sabe?
Rapaz, eu toco um pouquinho também. Júri, toca, sério, pra gente? Rapaz, agora sim, de improviso, eu acho que eu não sei se eu faço, não. Porque É muito assim, difícil. Não, fica à vontade, de verdade. É porque eu teria que ver uma cifra, um negócio desse, assim, entendeu? Pra tocar. Entendi. Mas nas próximas aí a gente vê. Combinado, Pois então. tu disse Semana que se vem. prepara aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Beleza, Marcos. Então, Paulo Iocanã, querido, você aí que a gente que vivenciou diversos ambientes, né, no momento aqui do nosso estudo, você pode fazer a nossa prece, encerrar? Não estou te escutando, não. Estão ouvindo agora? Sim. Então vamos à prece. Então vamos aproveitar o momento de